Olá, amantes das artes! Estão preparados para continuar desvendando as obras de um dos museus de arte mais visitados do mundo? Pois é, o Museu d'Orsay, o ano passado, ele ficou em 10º lugar nessa lista e ele recebeu 3.440.000 pessoas. Preparados? Porque a gente vai entrar no universo de um dos meus artistas favoritos, Henri de Toulouse-Lautrec. Ele é considerado um pós-impressionista. Mas que raios é isso de pós-impressionismo? Olha lá, o movimento impressionista ele causou tanto burburinho, foi tão revolucionário, que gerou uma onda expansiva assim nas artes. Atraiu muitos e muitos artistas, mas alguns deles, por questões pessoais, por trajetória, por técnica, por desejos, acabou trilhando caminhos um pouco diferentes dos impressionistas. Mas como eles foram influenciados de forma bárbara pelo movimento, eles acabaram ficando conhecidos como pós-impressionistas, porque sua obra bebeu das fontes do impressionismo. E nessa denominação entram pintores tão diferentes como podem ser Gauguin, Van Gogh e o nosso Toulouse-Lautrec. O trabalho do Lautrec está bastante relacionado com a sua vida. Eu sei que sempre está relacionado com a vida do artista, mas no caso do Lautrec, se ele não tivesse sido rejeitado pela sua família, talvez ele não tivesse ido a Paris, talvez ele não tivesse se convertido em pintor. Então aí por isso a influência é mais acentuada. E por que ele foi rejeitado pela família? A família dele era cheia da grana. E para não diluir esse dinheiro, o que eles faziam? Eles casavam entre si. E a gente sabe que quando acontece isso, essa consanguinidade vai gerando uma debilitação genética. E o Lautrec acabou nascendo com uma doença hereditária chamada osteogênese imperfeita. Uma das consequências dessa doença é que as pernas não se desenvolvem de forma adequada. Então ele acabou se convertendo no anão. Mas ele não era um anão, ele não nasceu anão, ele nasceu com essa doença. Então ele teve algumas partes que se desenvolveram como de um adulto normal, e outras como se ele tivesse os genes de um anão. Então você imagina a loucura que era. Ele era... Não gosto de usar essa palavra, não é que ele era feio, ele era assim, ele tem algumas partes deformadas, inclusive o rosto. E o que aconteceu? O pai, que era um garanhão, mulherengo, atlético, não suportava nem olhar para o filho, ele rejeitou o filho, principalmente o pai. E por isso o Lautrec acaba se autoexilando em Paris. A família era mais do sul da França, então ele acaba se autoexilando e ele vai morar onde? Num bairro que não tinha nada a ver com a família. Um bairro pobre, boêmio e periférico, Montmartre. E ele vai acabar retratando essa Montmartre nas suas obras, né? Na verdade, as obras dele são Montmartre em estado puro. E como ele foi rejeitado muito cedo, ele acabou tendo momentos de uma solidão profunda. Lembra daquela solidão que você jura por Deus que não merecia? Isso desenvolveu nele um senso de observação agudo. Porque, claro, quando tá naquela solidão, você tem como o mundo ali, né, a teus pés, mas você não tá participando desse mundo e vê ele desde fora. Então, com poucos traços, ele era capaz de captar a essência, o caráter dos retratados, dos personagens que ele colocava na tela. E como eu falei que ele era pós-impressionista, quer dizer que ele teve uma influência bárbara dos impressionistas. E ele sofreu uma influência muito grande, principalmente do Manet e do Degas. E do Degas foi assim enorme. Dá uma olhadinha nessa tela. Rousse, ruiva ou asseio pessoal, porque é uma mulher ruiva fazendo a sua higiene pessoal. Aqui que a gente vê o mesmo tema desse universo feminino que o Degas abordava nas suas obras. Só que com uma pequena e grande diferença. O Lautrec ele se sentia amado, respeitado por essas modelos, prostitutas, atrizes, dançarinas, que davam assim todo aquele carinho que a família não dava para ele. Então ele vai pintar essas mulheres de uma forma muito mais cálida, mais até pessoal, assim, porque ele conhecia. Ele não estava só observando como o Degas. Então tem essa diferença. E aqui nesse quadro também, além do tema, ele
vai utilizar uma técnica que foi desenvolvida pelo Degas. Primeiramente, o Degas desenvolveu essa tela porque eles constataram que as tintas óleo estavam com algum problema, que depois de um tempo os quadros ficavam, tudo que se pintava com elas ficava meio amarelado. Então, para evitar isso, eles tentavam tirar um pouco do óleo, que é o aglutinante da tinta óleo. E como que eles faziam? O Degas desenvolveu a seguinte técnica, que era pegar a tinta, colocar em cima de um papel secante, então já chupava um pouco do azeite, e depois isso ainda colocava a trementina, que para diluir essa tinta. E essa tinta diluída que eles aplicavam não numa tela, que é tecido, mas sim sobre o papel. E isso fazia com que a trementina, ela evapora rápido, então a secagem era muito mais rápida, e isso era ótimo porque eles pintavam muito mais rápido que os acadêmicos, porque eles pintavam instantâneos, eles pintavam os momentos, então para eles isso era ótimo. E fora isso, eles conseguiram um efeito incrível, né? O Degas conseguiu esse efeito incrível que é, quando você tá diante dessa tela, não parece óleo. Parece que que eles usaram a técnica do pastel, que é aquele gizão de cera, sabe? Isso dá você tem uma outra sensação quando você está diante dessa tela. E esse efeito casava perfeitamente com os temas do Toulouse-Lautrec, que eram temas assim mais escuros, mais intimistas, ambientes fechados. Então ele vai usar muito e muito essa técnica desenvolvida pelo Degas. Falei que o Lautrec pintava basicamente Montmartre. Mas se a gente quer ser mais específico ainda, muitas das suas obras mostram o cabaré Moulin Rouge. Como essa em que a gente vê a dançarina Jeanne Avril. Ele chegou até a fazer os cartazes publicitários do cabaré, mas isso eu vou falar mais adiante porque ele usava uma técnica que se chama-se litogravura, que é uma gravura que se faz sobre pedra, mas eu vou explicar logo em outro episódio, aí em outra série que eu vou criar para vocês. Aqui agora é importante a gente ver nessa obra, primeiro, que olha como ele consegue, com poucos traços, aquilo que eu falei para vocês, mostrar esse caráter do personagem. Ele usa poucos e faz então o que a gente chama de economia de recursos. Só mostra o que é extremamente necessário. Essa obra, Na Cama, é uma das minhas favoritas, que eu acho tão bonita, tão poética, mostra aquele momento de preguiça, né, que a gente tem na cama e tal. O edredom é cheio de cores, isso a gente aprecia mais quando a gente tá na frente, assim, né, ao vivo e a cores. Além do que, é possível ver as linhas da construção, como ele construiu a imagem, essas linhas a gente consegue ver. Os pintores acadêmicos, eles escondiam, apagavam essas linhas de construção. Mas na modernidade, em que uma pintura é exatamente isso, uma pintura não é uma cópia da realidade, eles vão manter essas linhas. Então a gente consegue ver como o pintor estruturou o quadro, que é uma coisa super genial e a gente consegue ver muito bem nessa obra do Toulouse-Lautrec. Gostou do Toulouse-Lautrec? Então já sabe, compartilha esse vídeo com os teus amigos, enche esse mundo de arte. Eu sou a Patrícia de Camargo e se você se inscrever no nosso canal vai ver muito mais vídeos de arte e vídeos de destinos para viajar ainda melhor e planejar aquelas viagens dos sonhos. Eu te deixo com um beijo no teu coração. Bom dia, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Coisa boa. Hoje nós mudamos um pouco o cenário, né? A gente chega uma hora que a gente quer mudar um pouco, né? Os lugares onde a gente filma sempre, né? Então vamos lá. Pessoal, hoje a nossa aula, ela vai falar um pouco ainda sobre o pós-modernismo, né? Mas hoje a gente vai falar... pelo vídeo aí, vocês já viram aí uma característica muito legal aí do Lautrec. Mas hoje nós vamos falar de 3 artistas do pós-modernismo. Lembrando aí que o pós-modernismo, cada artista aí tem um motivo porque rompeu com o impressionismo, né? Muitos tinham a sua particularidade de pintura, outros queriam usar a luz de um jeito deles, particular deles, e o resumo da ópera é que cada um teria a sua filosofia, o seu modo de pintar, o seu modo de construir, né? Mas aí, na aula passada, nós vimos aí o trabalho do Seurat, ele que foi o artista do pontilhismo, né?
e fizemos aí a atividade. Eu recebi de poucos alunos, então, portanto, quem ainda não enviou, envie agora, por gentileza. E coloquem aí o livro de vocês na página 148, tá? Ou nessa aqui, que nós vamos falar do multiculturalismo de Gauguin. E pela tela aí você já percebe, vocês olham assim, você fica pensando, nossa, o que será isso? São índios, são nativos, e aquela ali é a presença do mal na vida desses índios, né? Foi minha primeira leitura, foi a que eu fiz. Mas quando você entende o contexto da obra, aí que você vai fazer a associação do que quer dizer multiculturalismo, tá? Então vamos ler aí, por gentileza. Paul Gauguin, ele nasceu em 1848 e viveu até 1903, né? Era filho de mãe peruana, latina. Sua infância no Peru trouxe ao artista o gosto pelo exotismo. Entendendo-se que, desde séculos anteriores, tudo que não provinha da Europa urbana era considerado pelos europeus como exótico, ou seja, a única cultura que tinha valor, né, que era agregada a valor, era a cultura europeia. Fora isso, toda a cultura era vista como exótica. Exótica aqui nesse cenário, minha gente, quer dizer menor, inferior, né? Mico de circo. Vocês entenderam, né? Bom, após uma trajetória artística ao lado dos impressionistas, mudou-se no fim de sua vida para a Polinésia Francesa, arquipélago da Oceania sob o domínio francês. De lá provieram muitas de suas obras com caráter multicultural, em que a flora, a fauna e as pessoas nativas eram retratadas como uma estética muito particular, traços simples e muita cor. Na tela, Contos Bárbaros, que é essa que está aqui, tá? Gauguin retrata não só uma pluralidade étnica, mas também cultural e religiosa. Por meio dela, estabelece uma conexão entre o seu presente e o seu passado. As duas figuras femininas representam o Oriente. A figura central é uma mulher de aparência asiática, sentada em posição de lótus, que faz referência ao budismo, filosofia e religião asiática. E à sua direita está a cuja aparência Gauguin era fascinado, que já servira de modelo para o artista após se mudar para a Oceania. A figura à esquerda é uma representação do pintor Meyer, de Han, amigo de Gauguin, que, embora com postura selvagem, dedos dos pés em forma de garras e olhar amedrontador, representa a sabedoria da religião judaica. Perceberam quantos elementos culturais Gauguin conseguiu colocar nessa tela? Por isso o título dele de Multiculturalismo de Gauguin, porque ele conseguiu aí retratar povos de diferentes etnias, religiões, né? Maneiras de se viver, ou seja, por isso multiculturalismo de Gauguin. Essa aí é uma característica do pintor Paul Gauguin do pós-modernismo, né? Pós-impressionismo, desculpa. E aí agora nós vamos falar do Paul Cézanne. Paul Cézanne, eu vou resumir a ópera aqui para vocês, porque eu vou dar mais ênfase ao Lautrec. O Paul Cézanne, ele se destacou mais aí na natureza morta, que vocês sabem que são aquela pintura daqueles objetos que fazem parte do nosso cotidiano, né? E só que tem um detalhe, ele coloca a luz dessa pintura natureza morta de acordo com o que ele quer destacar. Então, ele não vai seguir exatamente o foco de luz como os impressionistas faziam, mas ele vai destacar o que ele quer destacar dentro dessa natureza morta, tá? E é tão isso que ele diz assim, ó, no primeiro parágrafo. Assim como os demais artistas impressionistas que voltavam sua atenção à luz e à cor,
Paul Cézanne também tinha um desejo de pintar as impressões que a cor lhe causava, né? Ele não queria precisar a exatidão da luz, ele queria mostrar o que isso causava nele. Mas não deixou de se dedicar ao estudo da forma. Ao almejar uma arte grandiosa, escolheu a natureza morta para representar objetos simples, sobretudo as maçãs, de modo que pudesse igualá-los, à posição de importância das cenas representadas nas pinturas clássicas dos grandes mestres que estudou, tá? Mas tem um detalhe também, como diz aqui na página 149, lá no primeiro parágrafo, né? Apesar da natureza morta sempre ter se mostrado presente na pintura de Cézanne, em seus últimos anos esse gênero se tornou central em sua produção. Maçãs e laranjas, tela desse período. Faz parte de uma série de 6 telas que contém os mesmos objetos, né? Seria mais ou menos essa. Maçãs e laranjas, tá? Essa pintura aqui. Vamos dar uma destacada também no Gauguin. Ok? E basicamente do Cézanne, né? Do Paul Cézanne. E é interessante que os dois são Pauls, né? Paul Gauguin e Paul Cézanne. Só que o Gauguin, ele é multicultural e o Cézanne, ele é específico da natureza morta, né? Agora vamos falar do cara. A Bohemia de Toulouse-Lautrec. Então, bora lá. Esse cara aqui foi o vídeo que a gente já viu anterior. Esse é um dos que me tocam também. A próxima aula eu vou destinar só a Van Gogh, que é um pintor que me emociona muito. Na próxima aula também eu vou deixar o nome do filme a vocês, e aí cada um que quiser assistir, assista, né? Mas Lautrec, aliás, ele tem uma história muito interessante. Como já foi explicado para vocês no vídeo anterior, a família de Lautrec era riquíssima. E a maneira que eles encontraram de não ter que pagar tributos ou dividir essa riqueza com outras famílias foi fazendo casamentos arranjados entre a própria família. Só que a gente sabe, todo mundo sabe que o sangue, né, com as mesmas propriedades, pode sim gerar filhos com deficiências, a gente sabe disso. E foi o caso aí de Lautrec. Lautrec, como diz, era um filho esperado, de um pai extremamente machista, extremamente garanhão, extremamente tudo de ruim. E que não aceitava a aparência do filho e que menosprezava esse filho, desprezava esse filho, até que Lautrec vai viver aí na periferia mesmo da França na época, com as pessoas também rejeitadas como ele pela sociedade. A maioria delas prostitutas, que na época trabalhavam aí no cabaré, que era um cabaré mesmo, chamado Moulin Rouge, que depois ganhou as telas de cinema de uma forma muito suntuosa, mas na época era uma casa de prostituição, né? Basicamente era um bar e uma casa de prostituição, um cabaré, né? Em outras palavras. E ele retratava essas mulheres de uma maneira muito especial, como já foi falado também no vídeo. Ele convivia com essas mulheres e essas mulheres o tratavam como igual e como um carinho, coisa que ele não tinha nem da família dele, né? O interessante é que o livro de vocês traz umas informações bem interessantes, né, sobre Lautrec e as características de cada um desses. Então, só para eu fechar, que eu fiquei agora. Cada pintor, vocês perceberam que tem uma faceta aí. Paul Gauguin, o multiculturalismo, né? O Paul Cézanne, a natureza morta. O Seurat, que nós vimos na aula passada, o pontilhismo. E agora o Toulouse-Lautrec, né, essa boemia. Ele retratava o que ele vivia no meio da boemia, da periferia da França da época, né?
E aí diz o seguinte, né? A produção artística de Henri Toulouse-Lautrec foi totalmente direcionada por sua própria vida. Embora tivesse ascendência aristocrática, ou seja, que fosse rico, sua deficiência física, uma doença genética rara, definida pela baixa estatura e fragilidade óssea, e fora as deformidades, né, já mencionadas, o fazia sentir-se afastado do seu currículo social, o seu círculo social, o que o levou a frequentar a vida boêmia e a conviver com camadas marginalizadas da sociedade. Dessa maneira, a temática dos cabarés, circos e casas de show foi uma constante de suas obras. Lembrando também que é interessante a gente frisar um negócio que temos aqui. Degas. Degas, ele gostava da música, lembra dos impressionistas, e de retratar o balé clássico. E muito disso, Lautrec vai levar para suas obras, na hora de retratar as moças, principalmente. Da maneira singela de fazê-lo, a maneira cálida de fazer, porque ele queria retratar que aquela mulher não era só prostituta, ela era um ser humano, que estava ali não é porque ela queria, mas sim porque a sociedade a marginalizou, né? Então tudo isso estava em cada traço aí de Lautrec. O Moulin Rouge é um estabelecimento fundado no século XIX, especializado em shows do cancan, né? Que a gente viveu e que a gente viu e que tem aí a abertura da aula. Eu coloquei uma imagem dessa dança que funcionava em Paris até os dias que funciona em Paris até os dias de hoje. Era lá que por diversas vezes Lautrec passava suas noites pintando animados bailes frequentados por homens de classe média, acompanhados por mulheres marginalizadas da sociedade. Era essa vivência presencial que permitia ao pintor trazer ao espectador, por meio de pinceladas bem visíveis, a vivacidade do local que estivesse lá. E aí nós falamos aí de maneira bem resumida desses três artistas, cada um com a sua faceta pós-impressionista, né? Falamos aí da aula passada do Seurat, pós-impressionismo. Falamos hoje do Paul Gauguin, do Paul Cézanne e do Henri Toulouse-Lautrec. Que, ao meu ver, de todos eles, né, Lautrec é o que traz a história mais inquietante, mais, né? Por ser uma pessoa especial, por não ter um olhar. Olha o quanto a nossa sociedade ainda é até hoje, né? E tem um olhar diferenciado para aquelas pessoas com necessidades especiais. Até hoje, encontramos pessoas de mente pequena. Que dirá nesses séculos que Lautrec vivia, né? É muito complicado. E a atividade de hoje consiste em três coisas. Basicamente, são três desenhos que nós iremos fazer hoje. Um, retratando o multiculturalismo brasileiro, e aí trabalhando com Paul Gauguin. O 2, natureza morta. E o 3, pessoas marginalizadas da nossa sociedade pelo toque aí, pela vivência de Lautrec. Então são três desenhos, cada um representando a visão, né, e o estudo artístico de cada um desses pintores que nós estudamos agora do pós-impressionismo. Um desenho será sobre o multiculturalismo de Gauguin, o outro de Cézanne e o outro de Lautrec. Óbvio que vocês vão fazer aí, são três pinturas, são três desenhos diferentes. Óbvio que vocês vão trazer isso para o nosso contexto atual, ou seja, o multiculturalismo, o que você pode colocar nessa tela que representa o Brasil multicultural? Né? Várias etnias, várias religiões, né? Misturar tudo, ótimo, é o multiculturalismo. Natureza morta, aí a natureza morta, minha gente, isso aqui é muito fácil, né? Só que um detalhe que vocês esqueceram é que Cézanne, ele tinha uma característica especial, ele focava a luz no que ele queria destacar.
Então, esse vai ser o seu trabalho, destacar algo na sua pintura de natureza morta. E, obviamente, a Boemia de Toulouse-Lautrec, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um desenho que mostra aí as periferias do nosso país, o que tem dentro dessas periferias, né? Quais são as pessoas que moram lá, né? E de uma maneira respeitosa, porque nem todo mundo que mora nas periferias são bandidos, nem todo mundo que mora nas periferias possui má índole, né? Assim como Lautrec teve uma visão delicada e até angelical daquelas mulheres que trabalhavam no Moulin Rouge, que a gente tenha também essa mesma visão dos espaços afastados das periferias do nosso Brasil, que tem muita gente boa também, assim como em todo lugar tem gente ruim, tem gente boa, né, minha gente? Então a gente não pode generalizar. Então essa é a atividade de hoje, 3. E eu quero cada um em uma folha, ok? Beijo e até a próxima!